Queridos irmãos, a graça e a paz da parte de Cristo sobre a igreja. Amém. É um privilégio muito grande para mim estar aqui de novo. Agradeço ao conselho da igreja pelas oportunidades. Agradeço também a coragem do pastor Diogo de me convidar para suprir a sua ausência. É um grande privilégio estar aqui, é uma grande responsabilidade. Convido você a abrir a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. Pedro, capítulo 5, onde será lido apenas os 4 primeiros versos. Pedro, o último capítulo, essa epístola, uma curta epístola, finalzinho da Bíblia. Peço, irmãos, que estejam atentos à leitura que eu farei do verso 1 até o verso de número 4. Assim diz a palavra do Senhor: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Vamos orar rapidamente mais uma vez. Senhor Deus, exaltado seja o teu nome, porque o Senhor, nosso Deus, o Senhor nos conduz, o Senhor nos salvou, o Senhor nos criou, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor governa sobre todas as coisas, Pai. E sendo perfeitamente santo, perfeitamente justo, ainda assim, sendo nós absolutamente pecadores, o Senhor se inclinou para nós, se fez o nosso Deus e nos deu a tua palavra que nos instrui sobre como ter uma vida digna diante do Senhor. Senhor Deus, é chegado o momento onde a tua palavra será exposta, que o Senhor nos capacite em entendimento, que seja eu o fiel expositor, que o meu pecado não manche a tua verdade e que ao fim de tudo possamos sair daqui um pouco mais parecidos com o Senhor, um pouco mais conscientes daquilo que o Senhor requer de nós, para que a gente possa te servir adequadamente. Seja o teu nome em tudo glorificado, é em nome de Cristo que te oramos. Amém. Queridos irmãos, gostaria de começar com uma simples pergunta, uma pergunta que geralmente ela pode aparecer respondida ou lembrada até em tom de piada, mas eu gostaria de perguntar aqui rapidamente se alguém já teve a vontade de jogar tudo para cima, ou se só sou eu que de vez em quando me pego questionando. Jogar tudo para cima no sentido literal, assim, desistir mesmo, e olhar para o mundo que eu quero descer. E se eu apertar mais um pouquinho, perguntar quem já teve vontade de jogar tudo para cima no que diz respeito ao serviço do Senhor, não necessariamente ao serviço exclusivamente da igreja. Isso se mistura, na verdade a igreja vai fazer parte, mas aqui na sua caminhada, em algum momento, já não olhou para um lado, olhou para o outro, parou, mas é hoje. Eu gostaria de citar um homem na história que teve muitos motivos para fazer algo parecido, mas que serve para nós também de exemplo. Tom Carson, ele foi um pastor batista no Canadá, ali no século XX. E o Canadá, se a gente olhar para o Canadá agora, o Canadá é dividido basicamente ali em suas duas capitais e suas províncias, mas existiam duas províncias do Canadá que se destacavam nesse tempo, porque uma, Quebec, era a província de fala francesa, a
enquanto Ontário era uma província de fala inglesa, ocupada por ingleses e que tinham uma tradição reformada. E elas tinham um contraste muito grande, ao passo de que em Quebec, o lado católico, havia um domínio tão absoluto da estrutura ainda herdada da herança católica feudal, que se misturava o ser católico com o ser cidadão de Quebec. Nesse sentido, se você não fosse católico, você perderia o acesso a muitos direitos básicos daquela comunidade. Se uma família protestante por acaso se mudasse, seus filhos, por exemplo, seriam impedidos, ou no mínimo seria criado alguns impasses para que as crianças pudessem frequentar as escolas públicas. E ninguém negociaria com você, e você seria marginalizado. O pastor Tom, ele morava em Ontário e se fez ali um seminarista, se formou pastor e como um missionário, com a intenção de pregar o evangelho genuíno da graça de Jesus Cristo, ele se foi até Quebec e ali se desenvolveu todo o seu ministério. É interessante olhar aqui no registro da sua história, anota-se que ele empenhou esforços, se mudou para o lado francês, visava exclusivamente alcançar aquele povo. Ele era extremamente desgastado porque ele precisava aprender uma outra língua, a pensar naquela língua, a pregar naquela língua, e depois ele tinha que voltar para sua casa, onde todo mundo falava inglês, onde a cultura era diferente, e ele também precisava pastorear a sua própria casa. E também há um registro de que ele não viu os frutos do seu trabalho, sofria por não ver os frutos do seu trabalho, sofria por não ver ali no seu tempo, no seu momento, a igreja prosperando. Quando, no final de sua trajetória pastoral, quando ele já encaminhava para o final do seu ministério, a sua esposa passou a sofrer com um estado de demência e ele cuidou dela até o fim. Mas conta a história que o pastor Tom Carson jamais vacilou nesses e outros percalços que se levantaram na sua caminhada de ministério. Por que eu decidi começar assim? É porque geralmente quando a gente para pensar na história de um missionário, na história de um pastor, geralmente os pastores relevantes das denominações, é muito fácil a gente se compadecer e olhar ali, nossa, que bonitinho, que homem de Deus. Mas quando eu trago a história de um pastor comum, um pastor simples, um pastor que exerceu o seu ministério, é mais fácil a gente perceber que a caminhada daquele homem diante de Deus é próxima da caminhada que nós somos chamados para desenvolver diante de Deus. É muito comum, quando a gente olha para esse texto que foi lido, pensarmos exclusivamente na figura dos presbíteros e pastores que são levantados para desenvolver os papéis de presbíteros e pastores. E nós lemos essas histórias, esses relatos, nós lemos estas partes das Escrituras como se elas não fossem feitas pelo Senhor para falar ao nosso coração. Mas não. Há ensino sim direcionado aqui a pastores e a presbíteros, mas há ensino direcionado para pessoas como eu e como você, que ocupamos os nossos lugares na igreja, que desenvolvemos o trabalho que o Senhor nos fez para fazer dentro da igreja e fora da igreja. Afinal de contas, nós batemos no nosso peito e dizemos que somos uma nação de propriedade diferente do Senhor, de propriedade peculiar, um povo exclusivo, chamado pelo Senhor, para o Senhor, a fim de proclamar as virtudes do seu reino, a fim de proclamar a salvação que só há em Jesus Cristo. 1 Pedro, nesse sentido, aparece como um guia rápido, um socorro em meio às tribulações, porque foi escrita nesse cenário com essa intenção. Aproximadamente em 60 e 68 depois de Cristo, a igreja já começava a sofrer uma dura perseguição.
Nós vemos em Atos, já no começo, ali no capítulo 6 de Atos, uma perseguição externa dentro da vivência judaica, porque antes de ser vistos e separados como os crentes, os cristãos, aqueles do caminho, a igreja primitiva ela se reunia nas sinagogas, como qualquer outro judeu. É uma igreja que nasce, é plantada por Cristo, dentro dos judeus. E aí essa perseguição, ela começa primeiro de forma interna, como que homens que zombavam da verdade de Deus, porque aqueles fariseus, eles não entendiam o que é que Cristo era de fato, eles não entendiam que Jesus Cristo ele era o Messias, e nesse sentido havia um conflito muito grande, de um tal modo que Estevão é apedrejado por defender necessariamente a verdade. Mas com o passar do tempo, há uma distinção, há uma separação mais perceptível, e a igreja do Senhor passa a ser agora dispersa, passa a ser agora enxotada não só pelos judeus, mas por todo o Império Romano, porque afinal de contas eles proclamavam a vinda de um rei. Ora, o imperador não pode permitir que um rei que não seja ele reine em seu lugar. E aquilo era tido como uma afronta, aquilo era tido como uma revolta. Logo, o império passou a se mover contra a igreja do Senhor. Nesse sentido, Pedro vai escrever essa epístola com a intenção de manter a fé, de preservar, de ser ali uma referência para aqueles homens, mulheres, crentes que se viam em tempos de desistir, em tempos, inclusive, de perder a própria vida. Ele escreve com a intenção de socorrer, ensinar e direcionar aquela igreja que era perseguida por todo tipo de tribulação que se levantar. Se você olhar no primeiro capítulo, já no primeiro verso, ele já começa lançando ali pilares para que aquela igreja ela tenha esperança. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. É interessante perceber que no último verso do capítulo 5, quando ele termina tudo, ele assina dizendo: paz a todos vós que vos achais em Cristo. O objetivo dele é transmitir uma mensagem de estabilidade, e estabilidade essa, baseada no Senhor, porque aquela igreja, assim como nós, temos o Senhor como referência. É interessante perceber que, a partir do momento em que ele saúda todas as igrejas da dispersão, ele não escreve para uma igreja específica, mas ele escreve para todo mundo, se identificando como uma autoridade de Cristo. E ele chama aquela igreja à santidade. Ele diz que aquela igreja precisava seguir um padrão de santidade, porque aquela igreja precisava ser como o Senhor, e se o Senhor é santo, a igreja precisava ser também santa. E ele chama a igreja à responsabilidade no sentido de refletir o conhecimento que do Senhor aquela igreja recebeu. Uma vez que vocês são salvos, uma vez que vocês conhecem a paz que está e que só está no Senhor, vivam essa paz. Ele traz à igreja a ideia de que, olha, a gente não pode somente conhecer a verdade do Senhor, a gente precisa viver de fato essa verdade. Se nós cremos que há paz no Senhor em detrimento de toda tribulação, de toda dificuldade, nós não podemos viver a nossa vida agoniada e agonizante. Ele vai remontar na mente daqueles leitores e na nossa mente, que lemos nos nossos dias, as verdades de que um dia o Senhor se fez o nosso Deus, de que Ele se revelou para nós e a seu tempo na figura de Jesus Cristo, em como Cristo é suficiente para tratar todos os problemas, em como somente em Cristo a salvação do maior problema que nós temos, que é a condenação eterna, longe do Pai.
E como Cristo faz isso perfeitamente, de um modo que agora nós só precisamos seguir o seu exemplo. E chegando finalmente na segunda metade do capítulo 4 e finalmente no capítulo 5, ele começa a fazer agora uma demonstração prática. Ele ilustra como é que essa igreja, esses crentes, eles precisam viver essa vida. Sendo assim, olhando para esse texto que lemos, eu gostaria que os irmãos estivessem atentos sobre a perspectiva de um líder chamado para liderar, um tutor que ensina, que dá agora um manual sobre como o crente ele pode e deve exercer o seu ministério, aquilo que o Senhor o chamou para fazer, seja em que área for, à luz do que o Senhor revela. Quando nós olhamos para esses 4 versos, nós somos capazes de perceber um padrão de conduta extremamente assertivo no trabalho principal que a igreja tem, que é o trabalho de pregar a palavra, o trabalho de liderar pessoas para perto de Cristo e o trabalho de, enquanto fazer isso, ser reconhecidamente um cristão salvo que depende única e exclusivamente do seu Senhor. Assim, eu gostaria de chamar os irmãos a meditar comigo sobre o manual do crente comum. Nós vamos perceber aqui 3 características básicas, simples, que o crente, ao ser crente no seu dia a dia, ao influenciar pessoas, ao liderar, ao trabalhar para o Senhor, pode e deve exercer. A primeira característica de todas é a consciência. Volte os seus olhos para o texto, verso 1, no capítulo 5 diz: rogo, pois, aos presbíteros que entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. É claro que aqui, de forma destacada, há um direcionamento especial para a figura das lideranças da igreja. Mas nesses ensinamentos também existem informações, ordenanças proveitosas para todo aquele que não é presbítero ou pastor, que não tem a patente de forma objetiva, mas que é chamado sim para liderar no trabalho, dentro de casa, seja aonde nossos pés caminhem. A primeira coisa que precisa ser compreendida é a consciência do chamado. Cada um recebe do Senhor um chamado específico. Veja que Pedro, quando ele se dirige aos outros presbíteros, ele não se coloca em um degrau diferente, ele se coloca no mesmo nível. Ele roga aqueles que há entre a igreja, assim como ele, e ele dá outras características: testemunha dos sofrimentos de Cristo e co-participantes da glória que há de ser revelada. Meus irmãos, se salvos nós somos, é porque de algum modo o Espírito Santo nos fez testemunhas vivas dos impactos de Cristo. A salvação de Cristo se estende para nós, e assim também, como hoje nós desfrutamos da salvação em meio ao caos desse mundo perdido, nós também somos co-participantes da glória que há de ser revelada. Nós precisamos, como igreja, como crentes, ter uma consciência clara da nossa identidade, da nova identidade, da identidade de salvos, da identidade de comprados, de filhos do Senhor Criador de todas as coisas. E nós não somos meramente salvos e agora guardados e sentamos quietos para desfrutar desse status. Não. Nós temos assim, a partir do momento que somos salvos, a missão de, assim como nos foi comunicado o Evangelho, passar esse Evangelho adiante a todo aquele que não conhece. Nesse sentido, nós precisamos reconhecer as nossas limitações e as nossas responsabilidades diante do Senhor.
Nós precisamos ser claramente conscientes do que nós somos, do que nós éramos distantes de Deus e do que nós somos chamados para ser. E perceber que ainda não fazemos isso perfeitamente, porque se nós estivéssemos prontos, o Senhor não teria nos chamado para ser. Nós somos chamados com o propósito claro de comunicar o Evangelho a todo aquele que não conhece e de santificar a nossa vida, em ser santos como o Senhor é santo. Pedro se apresenta aqui como um presbítero, igual ou equivalente. Ele dá aqui um exemplo de humildade e de companheirismo. Ele não se coloca acima daqueles outros, mas ele reconhece assim a sua posição no corpo de Cristo. Olha, eu tenho um trabalho para fazer aqui, o Senhor me chamou ao apostolado e eu estou escrevendo para vocês para cumprir o meu papel de apóstolo, de um modo que vocês, quando leem essas verdades, possam ser ensinados por mim e cumprir o papel de igreja, seja lá o papel que vocês exercem na igreja. Assim, o texto que ensina primariamente as lideranças, aos pastores, aos presbíteros, aos mestres, ele nos ensina absolutamente sobre a postura de humildade que nós precisamos ter diante do nosso próximo, seja ele crente, seja ele não crente. João Calvino comenta que Pedro não se vangloria da sua posição de apóstolo, mas ele se une aos presbíteros como um deles, mostrando que a liderança na igreja deve ser marcada por humildade e serviço. Nós que somos chamados para liderar pessoas para perto de Cristo, devemos seguir o exemplo de quem? Onde é que nós aprendemos a liderar? Nós aprendemos a liderar dentro da igreja. Não é compatível com a nossa identidade de crente exercer no mundo lá fora um padrão de liderança diferente daquele que aprendemos na igreja diante da palavra do Senhor. Ora, se na hora de votar, de escolher os nossos líderes, os nossos presbíteros, nós os estudamos, nós os esquadrinhamos, nós os verificamos, para ver se neles há, de fato, um alinhamento com o que a palavra do Senhor ordena, por que é que a nossa vida, quando nós vamos exercer liderança em qualquer outro lugar, vai ser regida de um modo diferente? Isso seria uma grande hipocrisia. Nós não somos chamados para viver um padrão de vida na igreja e um padrão de vida diferente no mundo de acordo com as demandas. Não. Pedro, inclusive, está escrevendo essa carta para um pessoal que, inclusive, perdeu a vida por ser crente no mundo lá fora. Nós somos chamados para estar conscientes, absolutamente conscientes, daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos nos lembrar que somos partes do corpo de Cristo, nem superiores, nem inferiores. Essa consciência nos livra do orgulho, de olhar para a força do nosso próprio braço e nos direciona a olhar para o Senhor como aquele que nos sustenta e nos mantém em todas as coisas, como nós já fomos ensinados aqui no momento de dízimos e ofertas. Nós somos como somos porque servimos a quem servimos. A consciência de que o Senhor é Deus é a primeira característica do cristão comum. Mas existe uma segunda característica. Se no primeiro momento o crente ele é reconhecido pela sua consciência, em um segundo momento ele é reconhecido pelo seu serviço. A forma com a qual qualquer crente desenvolve o seu trabalho precisa ser diferente do mundo, porque o mundo roda um padrão diferente. Volte seus olhos para o texto, versos 2 e 3. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Aqui o trabalho ele é bem definido, não é qualquer trabalho que está sendo descrito aqui, mas é o trabalho de conduzir a igreja do Senhor. Ah, mas aí esse trabalho é
esse trabalho é só da liderança. Eu não, eu chego aqui, vou sentar no meu banco, vou assistir o culto, que não é assistido, ele é oferecido ao Senhor, e depois eu vou para casa. Não é assim que o crente genuíno, que aquele que conhece a Cristo, ele se porta diante das demandas do Senhor. Todas as coisas em que nós empreendemos os nossos esforços, o nosso relacionamento, a nossa vida, todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas precisam ser alvo desse trabalho. A ordenança ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, na verdade, ela precisa ser entendida como indo, à medida em que eu vou fazendo as minhas coisas, o meu dia a dia. A minha mente está concentrada em fazer isso do jeito que as pessoas conheçam o Evangelho. Então, nesse sentido, pastorear o rebanho não é somente expor fielmente as Escrituras. Não é somente criar uma liturgia, um culto, um padrão de culto que seja adequado em ensinar a verdade do Senhor, mas é viver todas essas coisas que são ensinadas, transferir isso para o dia a dia, de um modo que as pessoas, elas naturalmente vão conhecendo o Senhor, vão entregando a sua vida ao Senhor. Não era assim que a igreja vivia no início. Não era assim que, por exemplo, em Atos está registrado o crescimento da igreja. A igreja ia vivendo. Os crentes iam dividindo a existência, a sua vida. E dia a dia acrescentava-lhes o Senhor, os que iam sendo salvos. Então, o destaque que me pega muito naquele texto é que, à medida que a igreja ia vivendo, no primeiro momento, eles simplesmente contavam com a simpatia de todo o povo. E não era simplesmente dos crentes para os crentes. Era uma vida que naturalmente encantava. Era uma vida que naturalmente conduzia a uma realidade de bondade. Era uma vida onde as pessoas que não conheciam aquela vida, elas olhavam e faziam: poxa, que interessante, eu gostaria de fazer parte disso também. Mas existe, derivado da consciência, um jeito certo de desenvolver esse trabalho. A gente aprende na Escritura que o Senhor não depende do nosso esforço, que o Senhor não depende do nosso movimento, sequer da nossa intenção, para dar conta de tudo aquilo que Ele resolveu fazer, porque Ele é todo poderoso. Mas nós também aprendemos que nós devemos estar ali disponíveis para que o Senhor nos use como ferramenta, de um modo que nós, ao servir o Senhor, possamos desfrutar do privilégio de servir ao Senhor. Veja, pastorear o rebanho precisa ser feito com diligência, com integridade e com amor, seguindo o padrão de Cristo e não de qualquer outra forma. Da forma com a qual Cristo fez com os seus discípulos, nós precisamos fazer. Veja, Cristo, Ele não deu um curso, Ele não mandou os seus discípulos arrastarem para cima e comprar agora com desconto o método de evangelização e de criação de novos discípulos. Não. Quando Ele deu a ordem, vão e façam discípulos em meu nome, Ele não precisou dizer mais nada, porque os discípulos já sabiam o que era ser discipulado. Porque afinal de contas, o próprio Jesus passara a lei. Considerável tempo da vida daqueles homens, lidando com eles, comendo com eles, vivendo com eles, os ensinando. E aqui nesse texto nós vamos ter três contrastes muito interessantes que falam a nós como se falassem aos nossos dias e não naquele tempo curto após a vida de Cristo. Veja, não por obrigação, mas de livre vontade, não por constrangimento, mas espontaneamente. Quantos de nós aqui, meus irmãos, ao exercer a nossa vocação, a servir ao Senhor, muitos dos nossos dias nós nos levantamos e dizemos: nossa, vamos lá de novo, porque Deus mandou.
Vamos lá de novo, porque tem que ir mesmo, né? Então vamos lá. Não. Aqui a palavra do Senhor nos ensina que isso precisa ser espontâneo, com naturalidade, como quem vai ali fazer o que precisa fazer, como quem faz contente, em retribuição por aquilo que o Senhor já fez na própria vida. E Pedro ainda puxa a orelha quando ele anota como Deus quer. O Senhor não nos chamou meramente para ser soldados rasos, arrebanhados, não. Pessoas que servem a um Deus porque Ele é soberano e porque se a gente não servir, Ele vai nos esmagar. O nosso Deus, Ele não é assim. Ele não se revela assim. A Escritura nos mostra ao longo de toda a história um Deus manso, longânimo, tardio em irar-se, que tem todo o direito, inclusive, de fulminar todo mundo, mas que decidiu, pelo amor que sente por nós, prover para nós salvação, prover para nós caminhos, meios de nos relacionar com Ele, mesmo que ainda imperfeitos. Ora, nós não podemos de modo algum negar a preservação do Senhor no deserto, quando todas as vezes que o povo se desviou, o Senhor proveu um meio para que o povo se voltasse para o Senhor, se arrependesse e pudesse entrar em sua presença e desfrutar do seu ensino, da sua comunhão. Ou quando o povo fez o bezerro de ouro, o Senhor não disse a Moisés que vai, eu vou aqui, mandar o meu anjo, eu vou entregar a terra prometida, eu vou me afastar de vocês, que é para que vocês não sejam consumidos pela minha ira. E Moisés apela ao Senhor e diz: mas Senhor, é justamente pelo fato do Senhor andar no nosso meio, é justamente pelo fato de desfrutarmos da tua comunhão que somos reconhecidos como um povo do Senhor. A glória que há em nós não está na terra que tomaremos, não está nos bens que ganhamos do Egito, não está nas guerras que vencemos, não está em nada, senão no fato de que temos comunhão com o Deus Criador de todas as coisas. Ora, o Senhor não ouviu essa intercessão e se inclinou de forma favorável e permaneceu no meio do seu povo. Pedro chama a atenção que nós não podemos servir ao Senhor meramente por constrangimento, por um temor irrefletido, mas espontaneamente. Um outro contraste que ele faz é que nós não devemos servir ao Senhor olhando para aquilo que podemos do Senhor receber. Nós não fazemos o que fazemos a fim de receber o favor do Senhor. Nós vivemos o Evangelho a fim de retribuir ao Senhor um movimento grandioso, gracioso e glorioso de salvação que Ele já fez por nós. Nós vivemos a nossa vida em adoração ao Senhor como uma resposta do nosso coração, como uma resposta de quem entende que não podia fazer nada por si mesmo, que andava mal, morto e miserável, e que foi feito de algum modo salvo, fruto da salvação de Jesus Cristo. Alguém que teve derramado sobre si o precioso sangue do único que poderia promover para nós vida e vida eterna. Nós não olhamos para o Senhor e o servimos como quem almeja as coisas desse mundo. Não. Nós fazemos isso de boa vontade, porque entendemos que aquilo que de maior nos poderia ser oferecido já nos foi garantido na cruz, a pessoa de Jesus Cristo. Diferente do que se prega por aí, a nossa motivação em servir ao Senhor não está nas bênçãos que Ele pode nos dar nesse mundo, não está nas riquezas, na estabilidade, na saúde, em nada. Mas simplesmente porque nós o temos como nosso Deus,
isso é para nós suficiente. E há também um terceiro contraste. Nós não podemos exercer a influência que somos chamados para exercer como dominadores daqueles que o Senhor nos confia, mas como modelos do rebanho. O que significa? Veja, é muito fácil a gente olhar para esse mundo aí fora, principalmente nesse momento de teologia da prosperidade, nesse momento de pastores, apóstolos loucos que pregam absurdos em nome do Senhor, que prometem que a nossa vida, se servir a eles, ela está garantida diante do Senhor. Não. Existem muitos pastores por aí com o evangelho adocicado que têm a intenção de usar a igreja, de usar os crentes para servir as suas próprias vontades, como um rei tirano, como um dono da vida, dos recursos, do coração, da mente dessas pessoas. Não. Isso é um absurdo. E nós, se perdemos o foco do Senhor, por mais que estejamos comungando, dividindo a comunidade, vivendo a nossa vida da igreja em um ambiente saudável, somos sempre tentados pelo nosso coração, quando esse coração ele não é adestrado pela palavra do Senhor, a nos aproveitar daqueles que estão confiados a nós, seja em uma vida de discipulado, seja nas nossas famílias, seja nos bancos da igreja, em qualquer ambiente. E não é somente a figura do pastor e do presbítero que sofre esse risco, esse perigosíssimo risco. Todos nós aqui somos tentados pela cobiça do nosso próprio coração, meus irmãos. Vamos ser muito honestos aqui. Mandar é muito bom. Ser obedecido é maravilhoso. Ser tratado como alguém importante faz o nosso peito se encher. E nós não somos chamados para isso. Pelo contrário, vocês que de alguma forma exercem algum tipo de liderança, vocês que de alguma forma têm algum tipo de autoridade, exerçam essa autoridade e essa liderança como modelos do rebanho. Sejam o exemplo perfeito a quem essas pessoas precisam servir. E como é que precisa ser esse exemplo? É simples. Nós já conversamos aqui que esse exemplo é o exemplo de Cristo. Como foi que Cristo fez para exercer o seu domínio sobre todas as coisas? Ele se entregou, sem dar um pio, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. O nosso supremo pastor, o nosso sacerdote perfeito, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, ele se entregou para uma morte miserável e humilhante, das piores que haviam naquele tempo, para que pessoas como eu, como cada um aqui, miseráveis pecadores, ignorantes da verdade do Senhor, insensíveis à necessidade que Deus tem, fosse alcançado pelo Evangelho libertador da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, se de fato nós conhecemos a Cristo, se genuína é a nossa salvação, não existe outra forma de exercer influência, não existe outra forma de conduzir que não dando o exemplo, que não sendo o primeiro a servir. O Ismael, ele ressalta que o pastor, o líder, deve liderar pelo exemplo e não pela força. A sua vida deve refletir o caráter de Cristo, inspirando assim o rebanho a segui-lo. Nós, ao fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, a impactar as pessoas como o Senhor nos chamou para impactar, precisamos examinar as nossas motivações. Nós estamos servindo por amor ao Senhor
estamos servindo o nosso próprio umbigo e a nossa própria vontade. Essa é uma reflexão que cada um aqui precisa fazer individualmente. Nós precisamos, ao fim de tudo, evidenciar, mostrar o caráter de Cristo. Mas ainda existe uma terceira característica presente em Cristo. Nós estamos meditando sobre o manual do crente comum. Nós vimos que o crente comum ele precisa ter a sua consciência tratada diante do Senhor, alinhada com aquilo que o Senhor fez. Nós acabamos de ver que o serviço do crente é condicionado a um padrão muito específico de humildade, de testemunho, de zelo, de exemplo. Mas, por último, e não menos importante, o crente comum ele almeja uma recompensa muito específica. Volte seus olhos para o texto, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Meus irmãos, a paga do nosso trabalho, a recompensa final de tudo aquilo que sofremos em nome do Senhor, a recompensa de todos os dias em que pensamos em desistir e seguimos em frente em detrimento de todas as dificuldades que nós percebemos, sejam essas dificuldades externas, sejam essas dificuldades internas do nosso coração pecaminoso. A paga por todas as vezes em que nós nos esforçamos muito, muito mesmo, em permanecer nos conduzindo pela verdade do Senhor. As noites em claro, as orações que aparentavam não ter resposta, as dificuldades que se apresentam na nossa vida, os irmãos que nós vimos ao longo da nossa caminhada se desviarem e não voltar para os caminhos do Senhor. A recompensa final de todas essas coisas está em ser recebidos pelo nosso próprio Senhor, no dia do Senhor, e ser recebidos como pertencentes ao Senhor, como salvos, como quem não precisa mais correr porque acabou. Nós temos um vislumbre disso em Apocalipse, quando João ele vai dizer: belamente vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O que é que ele está dizendo ali? Depois de escrever sobre tudo que ele viu, sobre tudo aquilo que o Senhor mostrou na completude dos tempos, no capítulo 21 de Apocalipse, é mostrado para ele não os enigmas e os mistérios e as grandes figuras que precisam ser estudadas, mas em uma simplicidade muito grande, o Senhor revela para ele a completude da eternidade, a completude do trabalho do Senhor. Ele diz no verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E tem mais. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, anota, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus irmãos, não existe, não deve existir para nós, a nossa mente ela não pode se ocupar com outra recompensa que não desfrutar da gloriosa presença do nosso Deus em um mundo totalmente liberto dessa realidade do pecado, em uma sociedade totalmente
aprender eternamente, dia após dia, sobre o Senhor, da parte do próprio Deus. Nós não precisaremos mais nos preocupar com o nosso pecado nos enganando. Nós não precisaremos mais nos preocupar com os atrapalhos que esse mundo caído tenta colocar no nosso caminho, a fim de nós nos desviemos da verdade do Senhor. Não. Nós só precisaremos nos preocupar em conhecer mais do nosso Deus. Não nos preocuparemos com o que haveremos de comer. Não nos preocuparemos com o que haveremos de vestir. Não nos preocuparemos com o que assola a nossa saúde. Não. Porque a nossa recompensa, a coroa da glória, ela consiste no movimento do nosso Deus, olhando para nós e dizendo: vinde, amados de meu Pai. Meus irmãos, não existe recompensa melhor, não existe recompensa maior para todo o trabalho. Olhando para esse texto, naturalmente surgem desafios duros, difíceis, mas graciosos ao meu e ao seu coração. No primeiro momento, nós precisamos ter a nossa mente cativa ao que nos deu a condição de salvação. Nós só somos salvos porque o Senhor se moveu em nosso favor. Se a nossa mente se agarrar a essa verdade, se a nossa mente estiver sempre consciente de quem é Cristo e do que somente Cristo fez, jamais qualquer outra coisa desse mundo ocupará o lugar que somente a Cristo pertence. No segundo momento, nós precisamos estar atentos para encontrar a paga do nosso trabalho no próprio trabalho. Aí você pode se perguntar assim: que ideia é essa? Veja, o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos encontrou e nos arrebanhou para servi-lo, e o Senhor nos dá o privilégio de servi-lo com os nossos dons e os nossos talentos. Nós precisamos perceber de verdade, não como a gente aprende, a gente decora, a gente é o costume, mas a gente precisa perceber de verdade que servir ao Senhor é um grande privilégio. E quando o nosso trabalho glorifica o nome de Deus, e quando as pessoas olham para o nosso trabalho e são capazes de reconhecer que fazemos isso para Deus, nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor fez para a gente fazer, apesar das nossas limitações. Assim, quanto mais trabalho, melhor, porque o Senhor está confiando a nós a oportunidade de servi-lo e de impactar as pessoas. Eu sei que cansa. Eu sei que às vezes dá vontade de sumir, porque frustra não ver o fruto do trabalho. Mas nós precisamos descansar no fato de que o trabalho que temos é dado pelo Senhor, para o Senhor, e que se há trabalho para nós é porque o Senhor nos considera dignos de realizar esse trabalho. Assim, quanto mais trabalho, mais oportunidade de servir o Senhor. Graças a Deus por isso. Se a gente não tiver esse foco, um dia vai ser mais cansativo que o outro dia. Cada oportunidade, ao invés de aparecer para nós e ser reconhecido como uma oportunidade, a gente vai olhar como um fardo. E ao invés de aproveitar isso, nós vamos jogar fora as oportunidades que o Senhor nos dá de nos santificar, de servi-lo, de impactar as pessoas. Por fim, por último e não menos importante, a presença de Deus face a face precisa ser o anseio mais precioso do nosso coração. Está difícil, desfrutarei da presença do meu Pai. Está insuportável, não importa. No dia da eternidade, no dia do Senhor, o Senhor me receberá, porque eu pertenço a Ele, porque Ele me comprou. As pessoas não me reconhecem. Estou trabalhando com as pessoas, estou trabalhando para o próprio Deus. Importa simplesmente agradá-lo. Pronto, acabou.
Veja, é o básico. É aquilo que cada crente é chamado para fazer. Eu tenho certeza que eu não falei nenhuma novidade. Mas eu tenho certeza também que é sempre oportuno ouvir essas palavras, ouvir esses ensinamentos, porque se não fosse, o Senhor não teria preservado a nossa Escritura. Assim como aquela igreja era assolada, assim como aquelas pessoas eram tentadas a desistir, todos os dias, de algum modo, nós somos tentados a nos voltar contra o nosso Senhor. Seja pela nossa mente pecaminosa, pelo nosso coração irrefletido, que está sempre almejando coisas grandes demais, seja pelas dificuldades e medos que esse mundo caído põe por essa cultura perversa que tenta nos contaminar. Não. O crente comum, ordinário, salvo pelo Senhor, consciente, que serve, que tem um foco no Senhor, ele persevera tranquilo. Eu comecei falando sobre o ministério do pastor Tom Castro. Ele é o pai do teólogo Tom Castro. Se você for pesquisar um livro, você vai ver assim, D.A. Castro. Esse material é fruto de uma pesquisa do seu filho, que encontrou documentos, diários, anotações desse homem e narrou a sua vida, desde o começo do seu ministério, do seu casamento, até o último de seus dias. Ele relata que no dia da morte de seu pai, houve um acidente para ele, como o filho foi trágico, porque o pai já estava internado, inconsciente, idoso, e o hospital ficava a poucos metros de sua casa. E no dia em questão, o Cássio, filho, ele foi para casa tomar um banho, porque o pai estava tudo ali acontecendo, ele estava ali nos aparelhos, e ele narra que ele foi para casa tomar um banho, cochilar 20 minutos e voltar. Quando ele chegou em casa, o telefone tocou e as pessoas disseram: olha, vem aqui e volta, porque o quadro deu uma mudada. Ele entendeu, o pastor sabe lidar com gente, sabe como é essa linguagem de hospital. Voltou e ele diz que quando ele chegou, o seu pai já tinha ido. E ele narra ao final do livro uma bela descrição, que deve ser a nossa descrição, independente da posição que ocupamos. Eu gostaria de dividir com os irmãos. Quando Tom morreu, não houve multidões do lado de fora do hospital, nenhum editorial nos jornais, nenhum comunicado na televisão, nenhuma menção do parlamento, nenhuma atenção dada pela nação. Em seu quarto de hospital não havia ninguém ao seu lado. Havia apenas o calmo barulho do oxigênio ventilando em vão, porque ele tinha parado de respirar e nunca mais precisaria dele. Mas do outro lado, todas as trombeiras soaram. Papai ganhou a entrada para o único salão do trono que importa. Não porque ele foi um homem bom ou um homem importante. Ele foi, afinal, um pastor mais do que comum. Mas porque ele era um homem perdoável. E ele ouviu a voz que ele almejava ouvir, dizendo: bem-estar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, que maravilha maior do que cada um aqui, no dia de nossa morte, no dia da volta de Cristo, o que acontecer primeiro, ao chegar na eternidade, ser recebidos pelo nosso Senhor como lugar preparado à mesa. Nós não precisamos fazer nada extraordinário. Nós não precisamos empreender grandes coisas. Nós só precisamos ser crentes comuns, do jeito que o Senhor nos fez para si. Que o Senhor nos sustente, nos abençoe e nos dê a capacidade de servir no ordinário.